Boa tarde, Rai. Boa Boa tarde, tarde, Lari. gente. Quanto Tudo tempo? certo? Não é Tudo? muito. Pois é. Bem, hoje a gente vai dar continuidade, tá? À nossa maratona de lives, que é proposta pela pós-materno infantil da Faculdade Novo Horizonte, que é uma pós nova que está vindo para cá, para Recife, e que a gente vai ter Rayane na nossa pós, né? Que é um grande prazer. Rayane é uma nutricionista com muita experiência, né? Uma nutricionista bem estudiosa, bem determinada, né? Que eu conheço um pouquinho, que a gente foi da mesma faculdade. Então, ela tem um currículo bem extenso e também Rayane tem essa proposta sempre de aliar, né, a teoria com a prática. Então, que é a proposta da pós, né? Realmente os alunos saírem da pós e saberem, né, atender, né, principalmente agora com a demanda, né, da questão de atendimento para nutrição esportiva na infância, que está sendo uma procura muito grande. Então, um pouquinho do mini currículo de Rayane. Rayane Leite, ela foi graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência, né, em nutrição clínica pelo Hospital das Clínicas, fez também nutrição esportiva pela VP e fez mestrado em nutrição pela Universidade de Pernambuco. Atualmente, ela atende em consultório, né, próprio de nutrição e dá aulas e faz várias coisas. Então, Rayane, é um prazer, né, você estar aqui conosco, dando continuidade a essa maratona de lives, que é tão aguardada, principalmente pelos alunos, porque aí eles vão ter um gostinho, né, do que vai acontecer na pós-graduação. Perfeito. Larissa, eu agradeço muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui contribuindo, trazendo um pouco da minha experiência. A área da nutrição esportiva é algo relativamente novo, né? Inclusive, na época que a gente fez graduação, a gente nem tinha uma cadeira para isso, né? A gente precisou, após a graduação, se especializar, buscar cursos, participar de congressos. Então, foi muito por nossa conta. Hoje, a grade curricular, graças a Deus, mudou. E na graduação, a gente já vê algo mais direcionado, mas mesmo assim a gente percebe que precisa dar continuidade, que essa busca ela é frequente, porque a nutrição esportiva ela vem sempre se renovando, então são muitas novidades, principalmente em relação à suplementação, a condutas específicas, né? E principalmente nessa área envolvendo crianças, que é algo realmente novo. Se já é novo a nutrição esportiva, imagine você tratar com um atleta que é criança. Né? Então, uma criança por si só, ela exige vários cuidados específicos, né? É um grupo realmente que exige um cuidado e uma atenção por conta das necessidades que já são aumentadas por conta desse crescimento, né? Desse amadurecimento dos tecidos e dos órgãos. Imagine ele com essa demanda de treino também. Então, exige realmente que o profissional esteja muito capacitado e habilitado para cuidar da melhor forma, né? Então, o meu intuito aqui é tentar trazer um pouquinho o que é que a gente vai abordar na pós, né? O que a gente vai abordar na sala de aula, que é um mundo, é muita coisa, mas acho que o mais importante é a gente entender como funciona o metabolismo, se existe alguma diferença entre o metabolismo de uma criança e de um adulto. E existe diferença. Né? Vários estudos já demonstram que as crianças elas têm uma capacidade maior de oxidar gordura, ou seja, eles utilizam de maneira prioritária a gordura e utilizam de maneira mais eficiente essa gordura para produzir energia durante o treino. Já os adultos utilizam muito o carboidrato. Então, o que é que isso provoca? Que diferença isso provoca na prática do treino, da competição? Que talvez o jovem, a criança, ele consiga resistir um maior tempo até entrar em fadiga, quando comparado com o adulto. E aí vem também toda uma questão envolvendo esse manejo de carboidrato, né? Será que é interessante fazer uma sobrecarga de carboidrato para uma criança? Porque isso é muito aplicado em adultos já. Quando a gente vai estudar performance em adulto e estuda treino intenso, a gente percebe que o principal substrato energético utilizado no treino intenso é carboidrato. Então, é muito comum na prática esportiva a gente fazer uma sobrecarga de carboidrato em dias antes da competição e até mesmo no dia da competição para estimular essa performance. Então, seria interessante fazer isso numa criança também, e é o que é que os estudos estão mostrando, que não tem evidência para se fazer isso em criança. Por quê? Justamente por esse motivo, porque elas não têm essa utilidade tão grande de carboidrato quanto no adulto. Ela
continua utilizando, lógico, mas ela dá mais prioridade à oxidação de gordura. Então, talvez fazer uma sobrecarga de carboidrato não fosse proporcionar nenhum benefício adicional na performance e na prática esportiva. Além do que, uma sobrecarga de carboidrato em criança, se ele não tem demanda para isso, poderia gerar um risco de ganho de peso, né? E aí vem toda aquela questão, porque a gente sabe que as crianças acabam escolhendo carboidratos não tão eficientes, eles acabam investindo muito no consumo de carboidratos refinados, de doces, de açúcares. Então, cabe muito ao profissional estimular e fazer essa orientação nutricional, essa reeducação alimentar com a criança, né? Então, trabalhar com ele, demonstrando quais são os grupos alimentares mais interessantes, quais são as fontes de carboidratos mais interessantes para ele, e também conversar com a mãe, né, dessa criança. Oi, Cris, boa tarde. Eu vejo, Lari, que é muito comum a mãe chegar muito apreensiva no consultório porque o filho pratica atividade física de maneira extremamente irregular. Oi, Flavinha. Flavinha. Mas não se alimenta na proporção. Então, o que acontece? Perde peso. E um dos principais pontos que a gente... Estão ligando, deixa eu desligar. Um dos principais pontos que a gente precisa abordar em relação a esse desequilíbrio entre o gasto energético de uma criança e o consumo dele são as repercussões negativas que esse déficit calórico pode provocar na criança. E é isso que a gente vai abordar na pós. O que é que um desbalanço energético pode provocar numa criança? Desde aquela maturação atrasada, desde um déficit em crescimento. Então, a gente vê muito em ginastas e natação, a gente vê que isso pode comprometer o crescimento da criança se eu não tenho um balanço energético para suprir aquela demanda de treino. Então, é muito comum receber lá no consultório mães muito apreensivas, porque o filho é atleta, ele treina 4, 5 vezes por semana, mas não tem uma alimentação estruturada para dar conta desse gasto energético, né? E aí, além dessa perda de peso que pode acontecer, esse comprometimento na estatura, no crescimento, nas meninas pode acontecer o quê? Atraso da menarca, da menstruação, ou já a criança que já menstrua, né, adolescente que já menstrua, pode ter uma amenorreia também, né? Então pode ter uma interrupção dessa menstruação. Além do sistema imunológico que pode ser comprometido também. Porém, eu vejo que mesmo existindo maior predominância nesse consumo calórico mais baixo, alguns outros extremos a gente vê um consumo calórico muito aumentado. O que pode acontecer? Ganho de peso e sobrepeso. Então, não é pouco comum observar ganho de peso e sobrepeso, mesmo em crianças que praticam atividade física. Por quê? Elas acabam excedendo esse consumo calórico pela fome muito aumentada pós-treino ou por não saber escolher muito bem os alimentos que deveriam compor, né? Então, cabe ao nutricionista montar também estratégias relacionadas à alimentação e dividir isso em fases. É uma prática muito comum lá no consultório, Lari, a gente dividir as condutas nutricionais de acordo com a fase de treinamento, tanto do adulto quanto da criança. Então, tem aquela fase de treinamento mais volumoso, que é o início de um ciclo de treinamento, né, onde tem alto volume. E aí depois, a gente, próximo da competição, vai diminuindo o volume desse treino. E aí, muitas vezes, depois da competição, ainda tem a pausa, né? Que é de descanso para recuperação. Então, a conduta nutricional vai variar também. Então, é importante você entender qual ciclo seu paciente está. Quando você recebe um adulto ou uma criança, né? Essa criança está em que fase de treinamento? Ela está treinando em alto volume? Ela está treinando 1 a 2 horas por dia, 6, 7 vezes por semana? Ou ela está em baixo volume de treino, né? Ela está no período off, onde ela está descansando. Então, é nesse período de off, pós uma competição, que ele está descansando, se recuperando, onde existe um maior ganho de peso. Porque, às vezes, aquela criança, aquele adolescente ou o adulto, continua comendo o que estava comendo antes, na fase de alto volume de treino. E aí ele começa a ganhar peso, entende? Então, assim, a gente precisa realmente sentar muitas vezes com a mãe, né? Escutar a criança também, porque às vezes a mãe não entende muito bem o treino da criança. Vê que complicado, né? Uhum. Às vezes você não tem aquele contato próximo com o treinador também, e é importante ter, né? Então, você buscar isso com a mãe, o telefone, para você poder falar com esse treinador e entender como é que tá aquela fase de treino também. E até fazer sugestões. Eu já atendi criança lá no consultório
que ela fazia luta, né? Era um lutador de jiu-jitsu, não fazia nenhum treino de força, musculação. E a mãe estava muito preocupada, porque ele estava perdendo muito peso. E treino de luta, o gasto energético é muito alto, né? E num treino você gasta bastante caloria. E a mãe estava preocupada porque ele estava perdendo massa muscular também. E aí eu sugeri, por que você não conversa com o seu treinador sobre a necessidade de colocar durante seu treinamento um treino de força, musculação? Porque essa criança precisa manter aquela massa muscular. Se eu invisto numa modalidade muito metabólica, muito aeróbica, essa criança ela vai comprometer esse processo de construção de massa muscular. E é justamente na puberdade que isso acontece, né? Onde o menino, a menina que não tem aquele ganho tão significativo, mas o menino tem um maior ganho de massa muscular é durante a puberdade. Aí imagine se você não coloca uma alimentação adequada, se ele está dentro de uma dieta restritiva, se ele está com a demanda de treino muito contrária a esse ganho de massa muscular, ele não vai ter esse ganho de massa muscular. Então ele vai desenvolvendo sem esse ganho. Imagine como ele vai se encontrar na fase adulta. Né? Talvez até entre numa sarcopenia precoce, né? Que é aquele indivíduo com pouca massa muscular também, né? Então, são muitas questões que envolvem. E, além disso, dessa questão energética de caloria, que é muito importante, também falar sobre os micronutrientes, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, só para a gente explanar de maneira super superficial, quais são os micronutrientes que exigem mais atenção na hora do planejamento nutricional. Quais são as deficiências nutricionais que mais acometem essa faixa etária de criança e adolescência, né? E que podem ser comprometidas pelo treino e também podem impactar na performance. A principal é ferro. Né? Eu acho que quase toda criança tem um nível mais baixo de ferro também, de consumir alimentos fontes, né? Tanto criança quanto idoso. Cortou um pouquinho aqui, eu não sei se tu tá me ouvindo, Lari, tá? Tá? Pronto. Ok. Deu uma travadinha. Não sei se é o meu. A minha imagem tá ok. Meu áudio também. Agora a tua imagem não aparece. Agora tá aparecendo. É porque essa hora começa. Às vezes demorar. Entendi. Enfim, a partir de 5 horas começa. Eu não sei se tá muito baixo. O teu áudio tá bem baixo. Pra mim. Eu não sei se pra todo mundo. Felipe tá falando um legal. Flávia também, então tá ok. Então, em relação a micronutrientes, a atenção principal é ferro. A anemia ferropriva ela é muito comum na infância, porque tanto a criança, e eu também vou trazer outro extremo, os idosos, eles têm muita dificuldade de consumir alimentos fontes de proteína, porque dá trabalho. Então, mastigar uma carne, mastigar um frango, comer um ovo, exige trabalho. Então, sempre uma criança ou idoso procura aquele alimento mais simples, né? Que não exija tanto dele. Então, é muito comum essa deficiência. Também a gente tem um feijão, que também é uma fonte de ferro também. Então, nas crianças é muito comum. Só que eu preciso desse ferro para o transporte e a troca de gases, né? Eu preciso desse ferro para a oxigenação dos meus tecidos. E essa deficiência de ferro vai impactar diretamente na performance dessa minha criança. Então, de todos os minerais, um dos mais importantes é você, quando receber seu atleta no consultório, é dosar ferro, não só ferro, mas o depósito de ferro, uma ferritina, avaliar uma transferrina, avaliar um hemograma, né? Avaliar como está a hemoglobina, o hematócrito, o VCM, o HCM, avaliar de maneira geral como está aquela distribuição de hemoglobina e também a conformação do eritrocito e ver se depósito de ferro também. Além disso, outro mineral, na verdade, outro mineral que também está muito relacionado também com queda na performance é o magnésio. E hoje o magnésio ele vem sendo bastante estudado, que no passado a gente não estudava muito, hoje o magnésio está sendo muito estudado e muitas vezes utilizado de maneira indiscriminada. Por quê? O magnésio, ele tem um impacto em várias rotas metabólicas no nosso corpo. Então, ele participa, é um mineral que participa como cofator enzimático de várias rotas metabólicas. Então, vai impactar diretamente no funcionamento de diversos órgãos e vai impactar também nessa questão da performance. E outro mineral muito importante é cálcio. Cálcio é um mineral super importante para a contração muscular. A gente precisa de cálcio para a contração muscular.
né? Então, essa criança precisa. Só que muitas vezes ele não tem um aporte pela alimentação. Ele tem uma dificuldade de ingestão de laticínios, de leite, de queijo, né? De iogurte. A gente sabe que os produtos vegetais também têm cálcio. Então, por exemplo, os vegetais verdes escuros, brócolis, espinafre é rico em cálcio. Mas a gente sabe também que criança tem uma certa resistência, né? De ter uma alimentação mais variada. Então, às vezes, não come um brócolis, não come um espinafre, não ingere um leite e um queijo. E aí ele pode ter realmente uma queda nos níveis de cálcio. Isso pode gerar um comprometimento na saúde óssea, nessa estrutura óssea da criança. O que pode gerar também... Felipe, a gente comenta sobre isso. Apesar que não é muito a ver, mas a gente pode conversar no final, tá? Gente, porque hoje o foco é criança, né? Mas eu trouxe algumas coisas relacionadas a idoso, a gente pode conversar no final. Mas o que é que pode acontecer? Lesão. Imagine uma criança atleta com queda nos níveis de cálcio. Vai aumentar muito o risco de lesão nessa criança, né? Então a gente precisa, outro mineral que a gente precisa dosar também é o cálcio sérico. Avaliar como é que tá esses níveis, tá? E além disso, que também está muito associado com esse metabolismo de cálcio, vitamina D. E hoje a gente sabe que grande parte da população tem deficiência de vitamina D por conta da exposição solar, que é muito deficiente, né? Principalmente agora, né? Em época de quarentena, isso é bem precário, além do que depende muito do clima, né? Então, atletas mais do norte, né? Atletas e crianças de um clima mais frio, eles têm uma predisposição maior de ter deficiência de vitamina D. E essa vitamina D vai impactar diretamente no metabolismo de cálcio. Então, muitas vezes é necessário uma suplementação em relação a essa vitamina D, né? Mas antes de começar a suplementação, é importante dosar para saber que nível essa criança está de vitamina D. E aí os estudos trazem que o nível sanguíneo seria o ideal, mais próximo, né? De 30 para indivíduos ativos. Então, deixar mais dentro dessa faixa também. E aí talvez seja necessário a suplementação. Mas, no geral, eu observo que muitas pessoas, quando começam a se exercitar, ou até mesmo atletas, eles fazem uso de suplemento multivitamínico de maneira empírica. Compra aquele de A a Z, né? Só que isso talvez não gere nenhum comprometimento na saúde, porque muitas vezes a dose é baixa, né? Mas, às vezes, dá uma falsa sensação de que tá tudo certo. Eu tô tomando multivitamínico, então não preciso dosar exame e tá tudo certo. Mas o que a gente precisa deixar claro é que esses multivitamínicos, eles vão atender a uma necessidade diária que você obteria pela alimentação, que seria o ideal. Ninguém precisa de suplemento multivitamínico. Uma criança não precisa, um idoso não precisa, um adulto não precisa, um atleta talvez não precise se ele tem uma variedade boa alimentar. O ideal é que todo mundo obtivesse suas vitaminas e minerais pela alimentação, né? Então, esse suplemento multivitamínico só vem para aquela fase onde talvez você não consiga estar tendo um aporte interessante, você está com dificuldade de ter uma variedade legal de alimentos na tua casa, ou por conta de um baixo consumo mesmo, uma perda no apetite, uma diminuição nesse apetite também poderia vir, né? Esse suplemento. Mas tomando isso, dá aquela falsa sensação, tá tudo sob controle. E às vezes você não vê uma deficiência nutricional. E aí, para corrigir uma deficiência nutricional, suplemento multivitamínico nenhum vai atenuar, né? A gente precisa de uma dose maior. E aí precisa de uma suplementação específica, de uma dose ajustada, né? Então, assim, é importante orientar em relação a isso também. E algo que a gente pode discutir também, Lari, é em relação ao uso de suplementação. O Colégio Americano de Pediatria, ele é contra a utilização de recursos ergogênicos e principalmente anabolizantes, isso até mesmo para adulto, né, não é recomendado, mas recursos ergogênicos em geral para crianças menores, na verdade não é criança, né, mas para indivíduos menores que 18 anos. Então, entraria adolescentes e crianças. Até mesmo a creatina, que é um suplemento seguro, já foi comprovado sua eficácia e sua segurança. Mesmo assim, essa Academia Americana de Pediatria, ela não recomenda o uso de creatina. E ela extrapola isso para recursos ergogênicos também. A minha maior preocupação é em relação a adulterações. Muitos suplementos pré-treinos que são vendidos, eles não têm somente aquela substância que eles vendem
como a principal. Eles têm a creatina, mas tem uma dose alta de cafeína. Tem a creatina e tem um hormônio também, sabe? Então é muito preocupante isso. Qual impacto isso pode provocar na criança a longo prazo, né? O quanto isso é preocupante em termos de qualidade de vida e saúde dessa criança. Então, exige-se realmente ter um cuidado e uma atenção para o uso. Muitas vezes esses suplementos eles são vendidos como promessa de vitória, né? Então, a criança muitas vezes vê lá o seu amigo, né? Ou até mesmo aquela pessoa que ele está ali competindo diretamente, utilizando o suplemento, o marketing das redes sociais, né? Da mídia As tá mães aí. também, E né? aí, As mães ficam, eu quero um suplemento para o meu filho porque eu sei que vai ser melhor. Já atendi também que a mãe queria para o diabético e eu dizendo que não seria indicado, mas mesmo assim, sabe? Ela depois, na consulta de retorno, ela trouxe um suplemento. Então, às vezes, não é nem da criança, é da mãe que acha que o suplemento é que vai fazer ele ganhar na competição. E aí tem muito isso, né? É verdade. Então, é o suplemento que a mãe está abusando, aí está sobrando lá em casa, passa para a criança. Às vezes é ou também, né? A gente vê muita coisa empírica na nutrição esportiva, né? Eu usei um suplemento, funcionou comigo, então vou indicar para outra pessoa fazer também. A gente vê muito isso. E a gente sabe, né, que toda suplementação, ela vai de acordo com a tua individualidade biológica. Uma creatina ela é segura, ela traz benefícios para uma média de uma população estudada, mas talvez para um indivíduo X não traga resultado, de acordo com a especificidade mesmo, né? Porque é individualidade, nutrição é individualidade biológica. Então, talvez um suplemento que ele seja efetivo para um grupo populacional, talvez para você não traga nenhum resultado, né? E aí a preocupação maior seria a sobrecarga de suplementações, né? O que é que tem ali por trás? Tem uma pessoa perguntando, minha filha tem 5 anos, faz balé e natação. Uma vez ou outra fica resfriada. Ela tem uma alimentação boa. Recomendaria uma suplementação? Perfeito, adorei tua colocação. A gente tem uma relação muito direta entre a prática de natação e o acometimento de doenças do trato respiratório superior, como resfriado. É muito comum. A gente busca na literatura e vê esse contato direto entre indivíduos que praticam esse tipo de treinamento e resfriados e gripes em geral. E o que é que a gente pode fazer? De fato, modular essa imunidade. Na natação, dependendo do horário que sua filha pratica, talvez ela tenha um contato maior com a exposição solar. Ou não. Se ela treina à tardezinha ou à noite, ela não tem aquela exposição ao sol e talvez não tenha um nível legal de vitamina D. Então, seria interessante avaliar o nível de vitamina D da sua filha, porque isso vai impactar diretamente na imunidade. Algo que está sendo muito utilizado também para melhora da imunidade e já foi avaliado em praticantes de natação, né, é o probiótico. Então, probióticos são bactérias benéficas da flora intestinal. Então, já tem vários estudos utilizando a suplementação de probiótico em nadadores e observando que diminui a incidência de infecções do trato respiratório superior, resfriados e gripes, e até a gravidade dessas infecções também, tá? Então, seria aí 2 suplementações que eu considero mais interessantes, pensando nisso, né? Pensando na imunidade. Mas, lógico, né? Imunidade é algo que a gente está falando muito na atualidade e a gente sabe que é dependente de diversos fatores que precisam estar convergindo. É uma coisa ligada à outra. Então, não tem como eu não corrigir a base e trabalhar numa suplementação como probiótico e vitamina D. Às vezes, o que está faltando é uma base alimentar. É uma variedade alimentar. Então, acredito que uma criança de 5 anos, talvez, ela tenha uma certa dificuldade de ter uma grande variedade alimentar. Vamos estudar como é que está essa alimentação dessa criança. Ela está tendo um consumo adequado de frutas? A própria Organização Mundial de Saúde pede que a gente tenha um consumo mínimo de 3 porções de frutas por dia. Então, o ideal seria a 5 porções de frutas por dia. Então, avaliar esse consumo de frutas, avaliar o leque de vegetais que está sendo consumido por essa criança também, né? Se tem um aporte interessante de vegetais de maneira variada, às vezes a criança fica presa a um grupo específico, né? Eu acho que é muito comum vocês ficarem só na banana, sabe? Eu gosto de fruta, mas come só banana.
mas cada vegetal tem uma propriedade, tem uma composição, tem uma matriz alimentar única, né? Não é por acaso que cada vegetal tem uma cor específica. Então, uma vitamina que é muito importante para a imunidade é a vitamina A. Vitamina A eu encontro onde? Em vegetais e frutas alaranjadas, né? Então, o mamão é rico em vitamina A, eu tenho o girimum, a cenoura, que é rica em vitamina A também. E aí, a gente, quando pensa nos vegetais verdes, são outras vitaminas, outros minerais. Então, é importante que essa base esteja corrigida. Então, entender como é que está a alimentação dessa criança, se realmente ela está equilibrada, né? E aí, quando eu falo de uma alimentação saudável, também vem de estimular essa criança a consumir menos alimentos industrializados, que são ricos em aditivos, corantes, estabilizantes, açúcares em geral, e realmente basear a alimentação no que é natural, que vem da terra. Lógico que não é fácil. Mas a boa notícia é que você trabalhando nessa fase de vida, na infância e na adolescência, você está criando a certeza de um adulto saudável, né? Então, é nesse momento da infância e da adolescência que você está realmente constituindo bons hábitos que ele pode levar pelo resto da vida. Então, dá um pouquinho de trabalho nesse primeiro momento, vai ter muita rejeição no primeiro momento, mas a gente vai estimulando aquela criança. Tu é mãe, Lari? Não. Não somos, né? Então, a diferença que a gente tem é mais de consultório, né? Mas eu sei que na prática é difícil, né? Às vezes você vê a criança ali rejeitando, a vontade que você tem é, come isso aqui, né? Que é o que eu sei que ela gosta. Você tem medo, às vezes, da criança não comer nada, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Você vai apresentando os alimentos de formas diferentes. Uma estratégia muito interessante, muito bacana, que eu utilizo não somente em criança, mas também em adulto, é bater e transformar esses vegetais em suco. Aquele suco verde que todo mundo vende como emagrecedor, o detox. A gente sabe que no detox fica nada, não emagrece ninguém, mas é algo extremamente saudável. É uma composição bem interessante. E pode até colocar, então, né? Se teu filho, se tua criança tem dificuldade de comer um couve, por que tu não bate esse couve com a cenoura, né? Ou bate esse couve com um pepino e uma laranja, ou bate com kiwi, ou bate com a maçã. Você já muda completamente ali a característica a característica física, né, daquele alimento, mas ele ainda conserva os minerais, vitaminas. Talvez você não consiga ainda dar esse suco para sua criança sem filtrar, aí você perde um pouquinho de fibras, mas ainda assim as vitaminas e os minerais vão estar presentes naquele suco. Aí você vai aos pouquinhos coando menos. O ideal é que você não precisasse coar o suco, porque tem muita fibra ali. E isso é importante para o funcionamento do intestino da criança e do adulto em geral, né? Então, inicialmente, eu peço para o paciente ir filtrando realmente o suco e depois ele vai tentando tomar o suco sem coar mesmo, né? E aí ele vai obtendo ainda mais fibras, o que é bem interessante também. Então, apresentar em formato de suco, fazer caldos também de vegetais. Você pode, no primeiro momento, até mesmo triturar, fazer um caldo mais grosso à noite, fazer uma sopa mais grossa com esses vegetais. E aos pouquinhos você vai introduzindo esses alimentos na alimentação da criança, né? Além disso, além desses micronutrientes que a gente falou da caloria, e algo importante de falar também são os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, que precisa ser ajustado. E lá na pós, eu vou trazer as recomendações de carboidratos, que ela vai depender também do momento da competição e do treinamento. Então, existe uma recomendação de carboidrato que ela deve ser atendida antes da competição. Então, é interessante, 3 horas antes de uma competição, fazer uma refeição sólida, onde a criança, né, ou até mesmo o adulto, mastigue isso com 3 horas antes da competição, e aí poderia ser uma fonte de carboidrato mais proteína, uma proteína magra, né? Então, por exemplo, poderia ser uma tapioquinha, né, recheada com ovo, ou pode ser frutas com ovos, ou uma raiz com ovos também. Já se a criança ou o atleta não tem tempo, não tem essa janela de 3 horas, tem menos, então não seria interessante ofertar um volume alimentar tão grande. Então, seria mais interessante colocar uma refeição ali somente de carboidrato. Por exemplo, uma fruta com mel. Algo que eu também gosto de colocar muito no lanchinho, antes da competição, é fruta seca.
que é fácil de levar, inclusive você consegue, porque às vezes demora muito a competição para acontecer, né? Por exemplo, uma luta, às vezes tem muitas lutas, tem muitos intervalos. Então, uma corrida também às vezes demora também. Então, colocar ali um damasco, um uva passa, uma ameixa seca, essas frutas secas são bem interessantes também. Como um lanchinho rápido, quando eu não tenho tempo entre essa refeição e a competição em si. E algo também que a gente precisa também administrar é o carboidrato pós-atividade, né? O carboidrato após a competição, após o treino e o exercício, que é para recuperação. Então, após 30 minutos, 1 hora de realizada a atividade física ou treino ou competição, Eita. após 30, 1 hora, A internet tá após instável. 2 horas você fazer uma refeição maior. Porque é normal nos 30 minutos, 1 hora, não ter muito apetite após uma competição, dependendo da competição também. Né? Muita adrenalina, às vezes a criança ela não está com muita fome. Então seria uma reposição mais rápida de carboidrato logo imediatamente à competição. E após 1 a 2 horas, você faria uma refeição maior. Que aí vai depender do horário. Poderia ser o jantar ou poderia ser o almoço da criança. Se a competição for pela manhã, poderia ser o almoço. Se a competição for à tarde, poderia ser o jantar também, né? Mas é importante colocar também nessa refeição, 2 horas após a competição, proteína. E lembrar também que essa reparação do músculo, ela acontece não somente nessa janela de 2 horas, mas de 24 a 48 horas após a competição. Então, a gente sabe que durante um treino, né, durante uma prova, pode haver ruptura das fibras musculares e a gente precisa colocar substrato para reparar aquela fibra muscular, e seria a proteína. Então é importante pensar nisso também. Aí a gente vem essa questão de suplementação. O whey protein é indicado para crianças? Não tem nenhuma contraindicação, né? Sempre quando uma mãe vem perguntar para mim, Rayane, ele pode tomar whey protein? Até mesmo não um atleta, mas um adolescente que começou a musculação. É prática comum, ele entrou na academia e já quer comprar o whey protein, né? E muitas vezes a mãe fica preocupada, né? E eu explico o que é o whey protein. O whey protein é a proteína do soro do leite. Se seu filho ingere leite, ele já está obtendo essa proteína. Só que o whey protein é uma forma de concentrar essa proteína e diminuir ali o carboidrato, o conteúdo de carboidrato e gordura. É concentrar aquela proteína. Então, nada mais é do que uma proteína, né? Filtrada, obtida a partir do leite. Então, se essa criança não tem nenhuma intolerância, né? Não tem nenhuma sensibilidade ao leite, à proteína do leite, não teria nenhum problema ele fazer o uso desse whey protein também. Seria uma forma prática também. Até de fazer uma vitamina para essa criança. Né? Muitas vezes ela chega do treino muito cansada, foi um treino à tarde, chega à noite sem apetite, poderia ser uma opção. Se ela tiver dificuldade de comer ovos ou frango após o treino, poderia vir uma vitamina, né? Ele bater uma banana, uma fruta, um mamão com esse whey protein, poderia colocar leite na composição para ficar mais gostoso, mais saboroso. E será uma opção prática de repor carboidrato, proteína e dependendo do que acompanha ali até uma gordura, você poderia acompanhar com a castanha, né? Com a pasta de amendoim também, ou bater essa vitamina e fazer uma vitamina de abacate, e você está colocando os 3 grupos alimentares. Então, tem que pensar nessas 3 coisas. Algo também que é muito importante é falar sobre gordura e laticínios antes do treino e antes da competição. A gente sabe que gordura, dependendo do conteúdo de gordura e o tipo de gordura, essa gordura pode atrasar o esvaziamento gástrico. Que seria o quê? Você chegar num treino empachado. Né? É uma criança ir correr, fazer qualquer atividade física, qualquer sensação de abdômen é muito cheio, né? De realmente estar ali pesado por conta daquela alimentação. Então, o ideal é que na refeição pré-treino, pré-competição, ela realmente seja mais baseada em carboidrato e um conteúdo muito pequeno de gordura ou até mesmo isento. Se ela tem pouco tempo entre a competição e a alimentação, é ideal que ela até evite gordura. E também entraria aí laticínios, porque laticínios em si, eles podem retardar esse esvaziamento gástrico e pode até gerar refluxo. Então, imagine ali na competição a criança sentir voltar um pouco daquele alimento, né? E é muito comum. Eu observo muitas pessoas fazendo um pré-treino, iogurte, queijo. Eu colocaria esse iogurte e queijo se eu tivesse mais tempo para digerir, em torno de 2 a 3 horas. Se eu não tenho muito tempo, eu colocaria só uma fonte de carboidrato, que poderia ser a banana com mel,
ou as frutas secas mesmo, evitando essa gordura, né? Lógico, depende da gordura. Por exemplo, o TCM mesmo é uma gordura mais facilmente aproveitada. Talvez não gere esse desconforto. Mas eu não recomendo tentar nada novo antes de competição. Né, Lari? Porque imagine, uma criança não comer um alimento X, aí você vê na internet que é um alimento maravilhoso, que dá energia, aí você tenta no dia da competição, algo que ela nunca provou, ela nunca se adaptou, ela não teve tempo para se adaptar. O que é que pode acontecer? Diarreia, né? Durante a competição. Que vem o nervosismo, né? A ansiedade, aquele alimento novo que você nunca testou na criança, pode gerar. Inclusive, isso é algo muito comum em adulto em relação à suplementação. Principalmente de cafeína. Porque cafeína e café tem um efeito laxante. Então, às vezes, aquele praticante, aquele atleta, testa o pré-treino do amigo. Eita, toma esse pré-treino que é ótimo, é cafeína, vai te dar uma energia, vai ser maravilhoso. Mas ele nunca tinha testado antes. E é o que a gente mais vê. Se você colocar no Google, o que você mais vê é corredor, maratonista, tendo diarreia no meio da competição, né? Então, assim, é algo que eu sempre converso na sala de aula, né? Independente do grupo, da faixa etária, mas não colocar e não testar nada que você não tenha utilizado antes. Porque o risco de sensibilidade é muito grande, né? Deixa eu ver mais. Tu pensa em mais alguma coisa, Lari, que faltou? Penso sim. Nesse momento agora que a gente está vivendo de isolamento social, que essas crianças não estão treinando, quais seriam as estratégias que utiliza? Que você utiliza, assim, para eles não perderem o rendimento também, né? E para eles terem uma alimentação saudável. Existe algum tipo de dieta específica ou alguma estratégia específica? Na fase de não treinamento, né? Ou então um treinamento leve, né? Essas crianças que treinam. Porque agora todo mundo ou não conseguiu manter a mesma frequência de treino, ou a intensidade de treino diminuiu bastante também, né? Então a preocupação justamente seria essa que a gente conversou no início. É tentar ajustar um pouco o volume do que ele estava comendo, né? Se ele comia um volume maior para aquela demanda de treino que seria 2x, tentar agora deixar isso mais natural e mais intuitivo. E muito de acordo com a fome daquela criança, né? Então, assim, é natural, em alguns momentos, ela ir reduzindo um pouquinho o consumo e diminuir os volumes alimentares a partir do momento que ela não estava tendo antes. Então, é natural diminuir um pouco esse volume. E, da mesma forma, se bater um pouquinho mais de fome, você pode ir ajustando, né? Mas o ideal, nesse momento, não é focar muito em estética, né? Eu tô falando muito sobre isso nessa época de quarentena, que é importante, lógico, a gente manter ali o nosso peso dentro de uma faixa mais estável, não ter grandes oscilações, mas não é a prioridade. Eu acho que a prioridade, nesse momento, é qualidade de vida e imunidade. Então, fazer uma alimentação natural e mais intuitiva, acho que traria mais benefícios do que entrar num cardápio mais engessado nesse momento, sabe? De seguir um protocolo muito específico. Eu acho que poderia ser muito de acordo com a fome da criança, né? Com aquela demanda do dia, se ele conseguiu fazer Muitas vezes ela consegue fazer uma atividade, se mora em casa, consegue fazer alguma atividade recreativa, né? No terraço, no quintal. Então, aquela criança ainda se mantém ativa. Então, lógico que ela vai estar consumindo um pouco mais de caloria também naquele dia que ela gastou mais também, né? Então, pode ser muito assim, oscilar de acordo com o dia da criança, né? Mas, como eu falei, manter o mais próximo possível de uma alimentação natural vai permitir que aquela criança consiga manter seus resultados. E aí, quando tudo voltar, é natural que a gente tenha uma perda de massa muscular nesse momento, né? Acho que todo mundo que treinava força regularmente, numa frequência e na intensidade boa, no final dessa quarentena, com esse tempo que a gente passou sem esse estímulo tão satisfatório, a gente tem o comprometimento dessa massa muscular. Como é que eu consigo reverter isso? Tendo ainda um consumo de proteína, né, na minha alimentação, continuar, mesmo se eu não estiver me exercitando, se eu estiver nesse momento sedentária e parada, eu preciso ter esse consumo de proteína para manter essa massa muscular. Então, às vezes, a gente não faz essa associação, né? Pensa que a gente só precisa comer proteína numa quantidade boa quando a gente treina. Mas não, para manter essa musculatura, eu preciso ter esse consumo regular de proteína. Então, trazer isso para a criança também, né? De que ela precisa continuar o consumo de ovos, precisa continuar o consumo de frango, né? De peixe, de carne. E, no geral,
crianças atletas, quando a gente compara com crianças sedentárias, elas tendem a se alimentar melhor. Tem vários estudos que já avaliaram a alimentação, o dia a dia de uma criança ativa, né, que se exercita com a criança sedentária, e os estudos mostram que aquela criança ativa ou atleta, ela tem o hábito de fazer com maior frequência café da manhã, ela tem o maior hábito de fazer lanches, ela tem um aporte mais interessante de frutas, porque ela já entende que isso impacta na performance. E eu sei que esses hábitos eles vão ser continuados mesmo na inatividade física, porque realmente foi construído ali uma rotina em relação àquela ingestão alimentar, né? Então, dizer para a criança que ela precisa manter os hábitos. Na verdade, a alimentação de um atleta, adulto ou criança, não pode ser diferente de uma alimentação saudável. Ela tem que ser muito próxima de uma alimentação saudável. Isso tem que ser mantido pelo resto da vida. E não só naquele momento de competição ou naquele momento mais próximo do treinamento. Não, para a vida toda, ela vai ter que realmente basear a sua alimentação em algo mais saudável, para manter resultados, né, e manter aquela adaptação do treino, manter aquela performance adquirida, manter aquele ganho de massa muscular, manter aquela redução de gordura corporal também que acontece. As crianças têm uma maior facilidade de, com o treino, reduzirem percentual de gordura, justamente pelo motivo que eu falei aqui no início, que as crianças têm uma capacidade maior de oxidar gordura. Então, quando eles têm uma demanda de treino alta, de moderada a alta, elas têm uma maior facilidade de ter uma resposta de redução de gordura corporal, quando comparado com o adulto. E isso é interessante, né? Só que, mais uma vez, depende também de como estava aquele percentual de gordura, né? Porque se uma criança já estava com baixo peso e começa a treinar e tem uma demanda alta de treino e eu não regulo a alimentação, essa criança pode ter comprometimento mesmo na saúde, né? A gente precisa ter ali uma reserva energética também. E essa reserva vem por conta da gordura corporal. Então, eu sempre oriento ter o acompanhamento nutricional é muito importante. Às vezes a mãe leva para o médico, né? Leva para o nutrólogo. Mas a gente sabe que apenas o nutricionista ele é capaz e habilitado para fazer aquele planejamento nutricional com base nas necessidades. Então, o nutricionista ele vai calcular o gasto energético daquela criança, né? Vai colocar o adicional para o crescimento, o adicional que é dependente do treino. Uma pessoa que faz natação, uma criança que faz natação, o gasto energético é diferente de um lutador, que é diferente de um ciclista, que é diferente de um maratonista. Então, o nutricionista, e é isso que eu vou trazer na pós, ele é habilitado para calcular esse gasto energético que é variável, e então ele calcula aquele gasto energético total e distribui em todas as refeições, de maneira que realmente se encaixe a rotina daquela criança. Além desse ajuste de caloria, ela vai distribuir carboidratos, proteínas, gorduras. Em relação à proteína, a mesma conduta válida para adulto. Fracionar o máximo possível aquela proteína nas refeições e não apenas concentrar. É muito fácil você concentrar o consumo de proteína no almoço, né? Porque você come um pedaço de carne, você come um pedaço de frango e de peixe, e aí esquece das outras refeições, esquece do café da manhã. E é hábito muito comum de crianças em idade escolar não fazer café da manhã, porque vai, né, naquela correria de horário, às vezes leva qualquer coisa para o colégio, uma fruta, e aí esquece de comer proteína. No jantar, dependendo do padrão alimentar, esquece também de comer uma proteína. Às vezes escolhe o que para comer no jantar? Um pãozinho com queijo. E aí, o que é que o queijo vai te dar de significativo em relação à proteína? Muito pouco. Uma fatia de queijo, dependendo do queijo, tem em torno de 3, 4 gramas de proteína. Isso é muito pouco para uma criança, numa refeição, entendeu? Então, estimular o consumo de proteínas com um teor maior, de alimentos com maior teor de proteína, como, por exemplo, os ovos. Os ovos são um excelente alimento, né? Uma proteína de alto valor biológico, é barato, é prático. Eu vejo que muitas pessoas têm resistência no consumo de ovos ainda, por medo do colesterol, né? Mas a gente sabe que o conteúdo de colesterol da gema, dentro de uma alimentação equilibrada, não vai provocar prejuízos à saúde da criança, do adulto, nem mesmo do idoso. Tem vários estudos já demonstrando que o consumo mais aumentado de ovo melhora até o perfil lipídico. Então, diminui o nível de colesterol total, aumenta HDL, diminui LDL, que é o colesterol ruim, né? Então, estimular essa criança a consumir esse ovo e saber preparar também, né, esse ovo. Não carregar na manteiga, fazendo uma frigideira antiaderente é importante também. Além disso,
controlar o consumo de gorduras saturadas. A gente vê um consumo alto de gordura saturada em crianças e gordura trans também, que está presente aonde? Biscoito, salgadinho, é muito comum em crianças, né? Levar para casa salgadinho, biscoito, que é rico em gordura trans, né? E a própria Organização Mundial de Saúde recomenda o mínimo possível de consumo de gordura trans. Então, ter esse controle no consumo é bem importante. E isso vai desde o carrinho do supermercado, que é algo que eu sempre converso com as mães, né? Muitas mães chegam lá no consultório dizendo, poxa, mas ele tá comendo muito salgadinho, ele tá comendo muito biscoito. Eu pergunto, mãe, quem foi que levou para casa? Que alguém levou, né? Uma criança de 8 anos, ela não vai no supermercado sozinha para comprar um biscoito ou um salgadinho. Acho que é muito difícil, né? Uma criança de 5, 8 anos é muito difícil. Então, assim, cabe essa reeducação alimentar começar desde o supermercado e aproximar essa criança também à cozinha. Nesse momento da quarentena, acho que seria uma oportunidade também de levar os filhos para a cozinha, né, de preparar algumas refeições junto com ele, de criar esse ritual, né, dele pegar o gosto pela preparação dos alimentos também. Eu acho que é válido, desse momento, a gente estimular também. Né? E aí, estimular ele também a reduzir esse consumo. Lógico que uma criança vai ter aqueles momentos onde ela vai se permitir de comer um biscoito, um alimento doce. O que faz diferença é a rotina. Rotina. E, de fato, na escola é bem difícil, né? Alguém comentou aqui que no colégio é bem difícil. Hoje a gente sabe que já tem... Oi, não, tem algumas escolas que já tem a parte de educação nutricional, né? Que já tem também, porque eu trabalho numa escola que a gente tem isso aí, a escola que dá a refeição, sabe? A escola que dá o lanchinho. Então, assim, é um lanche sem açúcar, com o mínimo de sal possível, então todo mundo consome aquele lanche. Tem escolas que realmente são assim, outras escolas não, a criança traz, né? Então, vai também na escolha da escola por essa família, né? Ficar olhando isso, porque é algo também que é novo, a questão da educação nutricional nas escolas, que a gente vai falar também na pós. Exatamente. Então, hoje a gente já está vendo essa preocupação mais aumentada, a reeducação alimentar está começando no ambiente escolar, né? Hoje Daqui a pouco volta. né, ele vai calcular aquele plano nutricional para sua criança e vai colocar sugestões práticas, né? A gente não vai colocar nada irreal, nada que seja muito distante da realidade da criança e que não seja prático, né? Então, eu acho que caiu um pouquinho aqui. Foi, mas voltou. Aqui tá normal já. Tu tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá normal. Ó, opções práticas que eu gosto muito, né? Oi, Mai! Ó, opções práticas que eu gosto muito. Biscoito de arroz. E aí você pode colocar uma geleinha nesse biscoito de arroz. Você pode colocar uma pasta de amendoim também nesse biscoito de arroz, né? Você pode fazer bolinhos também, que são práticos de fazer. Bolo de banana, é uma forma de colocar uma fruta ali. Tem as panquecas também, panqueca de banana, panqueca de maçã, tem a crepioca, tem os ovinhos de codorna também. Tá todo mundo dizendo que travou. Aqui eu tô escutando normal. Né? Pronto. Então tem ovinhos de codorna que eu também gosto de colocar como sugestão. A criança gosta também. E as frutas em geral, as frutas secas são opções práticas para se levar também. E lógico, gente, que numa festinha, eu vou numa festinha de criança. Essa criança deve se permitir até saúde mental. Eu indico isso para um adulto, imagine para uma criança, né? A gente pede e orienta que o paciente tenha esses momentos, né? Isso é reeducação alimentar. É impossível viver dentro de um ciclo restrito. Isso não é sustentável a longo prazo. Isso pode gerar terrorismo nutricional e medo. Então, né, durante a infância que você está instituindo hábitos nessa criança. Então, é natural demonstrar para essa criança que é importante ter uma rotina alimentar, mas que também é importante também ter momentos de exceção. Então, vai ter aquele momento que ele vai se permitir de comer o bolo na escola, vai ter aquele momento que ele vai comer o brigadeiro na festinha, né? Mas é natural, e eu já atendi várias crianças que à medida que elas realmente criam um hábito de ingerir menos açúcar, elas não sentem tanta vontade de comer doce. Eu já atendi criança que não gosta de chocolate, que não come brigadeiro lá. Vê só. Por quê?
ela já criou o Não tem o hábito, né? A costume. gente sabe, né? Quanto menos açúcar a gente ingere, menor vontade de consumir açúcar. Então, meu paladar hoje já é adaptado. Se eu como algo muito doce, por exemplo, uma barra de chocolate tradicional ou uma torta, né, bem carregada em açúcar, eu já nos primeiros pedaços eu já vou sentir ali aquele sabor mais forte do açúcar, eu sou mais sensível àquele açúcar, porque eu já diminui o consumo dele também. Então é natural a criança ir aos poucos reduzindo a frequência que ela consome de doce à medida que ela realmente vai adaptando aquele paladar. Então, seria Com certeza. interessante, não só para adulto, mas criança, reduzir o consumo de açúcar em geral, né? Porque ela vai determinar um paladar ali mais próximo do amargo, mais próximo do azedo, né? Então, mostrar para a criança o sabor natural dos alimentos é uma forma interessante de adaptar esse paladar. Tem pessoas que acham que o contrário do doce é o salgado, mas o contrário do doce é o amargo, é o azedo. Então, apresentar para aquela criança um suco sem adição de açúcar ou com menor concentração de açúcar é interessante para essa adaptação, né? Então, ir trabalhando nessas reduções. Eu gosto muito de trabalhar em reduções de 50%. Ah, se eu usava uma colher de sopa de açúcar num copo de suco, reduzir para metade, colocar uma colher de sobremesa e ir diminuindo aos poucos. E aos pouquinhos, aquele paladar ele vai se adaptando ao sabor natural e aí vai sentindo menos necessidade. Então, já tendo várias crianças que não fazem uso de açúcar em suco. E até estimula os próprios pais. Às vezes, os pais são mais Aham, resistentes a tirar o açúcar do que a própria criança, né? é a mais pura Porque verdade. Eu realmente, vejo né, muito na você mudar escola. o hábito de uma pessoa de 30 anos é muito mais difícil do que você mudar o hábito de uma criança de 5, 6, 7 anos. Né? Então, eu já vejo muito esse exercício também das crianças estimulando os pais a se alimentarem melhor. Isso é muito interessante, né? E aí, eu já ouvi criança, mãe, mas diminui esse açúcar, mãe, você tá comendo muito açúcar, vê? Coisa linda. E É, aí isso começa nesses pequenos hábitos, né? De você não adoçar o suco da sua casa. Eu vejo que é um hábito muito comum as pessoas fazerem uma jarra de suco e já colocar açúcar para adoçar esse suco todo. uhum, Gente, verdade. vamos cada um na sua consciência dosar o açúcar que deve, né? Então, cada um vai lá e no seu copinho coloca a quantidade de açúcar que deve, o tipo de açúcar que acha mais interessante. E aí você tem o domínio sobre aquela quantidade e pode ir diminuindo isso ao longo dos dias também, né? Então, no geral, Lari, não tem mistério, tá? A gente volta e meia a gente fala sobre alimentação saudável. Lógico que a gente vai trabalhar lá na pós com as recomendações específicas, né, para cada faixa etária, porque não é para um grupo fechado, então vai ter para uma faixa etária uma recomendação, né, para crianças, né, do sexo feminino, do sexo masculino, vai ter necessidades específicas, por exemplo, o ferro vai variar de acordo com o sexo e a faixa etária, então meninas na puberdade têm uma necessidade de ferro maior do que meninos também, então na pós a gente vai trabalhar com isso, né, com essas necessidades de macro e micronutrientes e calorias ajustadas a cada faixa etária e também a cada nível de treinamento também. E aí, eu vou trazer também sugestões de como montar os cardápios, pré, pós-treino, como fazer essa periodização envolvendo também a fase de treinamento dessa criança, desse adolescente também, e trazer suplementações que são mais seguras para serem utilizadas com essas crianças, né? E aí trazer também as preocupações que a gente precisa ter em relação ao uso dessas suplementações também, para não gerar sobrecarga, para não utilizar nada que caiu aqui um pouquinho. Então, a gente vai abordar isso de maneira bem Foi. específica, bem detalhada. Inclusive, eu tenho artigos que eu já baixei. Se alguém quiser, né, já aprofundando, estudando um pouquinho, eu posso disponibilizar esses artigos também, que é do Colégio Americano de Pediatria, tem da Sociedade Americana de Esporte, trazendo algumas recomendações também. Então, eu fico disponível para poder enviar esse material para quem achar interessante e começar essa leitura antes, aproveitar a quarentena, né? Para a gente continuar estudando, né? E mantendo essa rotina de estudos que é importante, porque quando a gente volta, já volta mais afiado, né? E É tirar verdade. proveito dessa rotina também. Ô, Rai, e qual seria a tua mensagem final para aquele nutricionista que realmente entrou na pós materno-infantil, mas quer subnichar? Então, ele quer realmente trabalhar com nutrição esportiva na infância. Uhum. Olha, para todo nutricionista, dependendo da área, estudar. Estudar.
está sempre buscando atualização. Então, é muito importante a especialização. Na minha experiência, foi um divisor de águas fazer uma especialização, né? Porque, realmente, como eu falei, eu não tinha conhecimento nenhum em nutrição esportiva. Então, realmente, para mim, foi essencial, né? Para eu me sentir mais segura nesse atendimento. Então, encarar essa pós, né? Com a seriedade, com a oportunidade que ela pode trazer de conhecimento mesmo, e buscar artigos científicos. Lá na aula, eu posso também demandar um tempo para explicar como procurar artigos científicos, porque essa busca ela vai ser em casa também, né? Além do conhecimento que vai ser passado na sala de aula, a gente vai também estar estimulando o aluno a estar estudando, a buscar artigo científico. E eu sei que dependendo também da graduação, às vezes não teve aquele estímulo da pesquisa, né? E aí, na pós, você pode desenvolver esse estímulo de pesquisa, de procurar artigo, né? De participar de congressos, de estar fazendo cursos de extensão, de atualização, né? Então, a ideia é essa, para toda a área, independente de ser esportiva ou clínica, é continuar esse estudo em casa também e realmente fazer uma especialização na área que você realmente deseja trabalhar, porque isso é muito importante para você abrir sua mente também. É aí que você faz contato com o professor, é aí que você adquire experiência com o professor também, tira suas dúvidas que vão surgir a partir do que você estudou em casa também, né? Então, eu acho muito importante essa troca. E eu tô assim, como professora da pós, eu estou super à disposição de tirar dúvidas, de mandar artigo, assim, eu sou realmente muito apaixonada por essa área e eu gosto muito de ajudar todo mundo, porque eu sei que é importante mesmo ter essa ajuda logo no início, né? Eu sei que muitas pessoas acabaram de se formar e ainda não têm certeza do que querem, né? Então, realmente, só quando eu fiz a especialização é que eu tive certeza do que eu queria. Quando eu comecei a estudar, me aprofundar, eu disse, é isso mesmo, então eu vou continuar nessa área, né? Seria esse o recado, é não parar de estudar. Ai, que ótimo. E que tem tudo a ver com a nossa pós, né? Que a gente realmente tem esse incentivo de dar conhecimento, né? Bastante conhecimento para o aluno, também com preço justo, né? Se vocês forem observar o preço do mercado, a gente abaixou para justamente, né, por conta dessa questão toda. E possivelmente a gente vai abrir essa pós-materna infantil, vai ser agora, no final de agosto. Lá para o dia 22 de agosto, começa a pós-graduação e, logicamente, a gente vai ter um módulo completo com Rayane, de nutrição esportiva na infância. Então, um final de semana que, com certeza, vai ser muito agradável, né? E vai ser muito rico, como foi essa live. Então, assim, eu queria te agradecer muito, Ray, a participação aqui, com tanta experiência, com tanta riqueza de detalhes, né? Que a gente vê que realmente você tem brilho nos olhos, né? Você ama a nutrição, você ama a nutrição esportiva, o que é um diferencial, né? Por isso também você é um excelente nutricionista. Sigam ela, né? Que é o arroba... Eu não lembro. Ó a propaganda. Nutri Rayane Leite. Pronto, ela dá várias dicas lá também. Pois é. E a gente com certeza está, né? Todo mundo da pós está super entusiasmada pela sua aula, né, por tudo que você é e por todo o conhecimento que você realmente gosta de transferir isso, né? Você é uma professora desde a época da faculdade. Você sempre gostou muito de estudar, de explicar. Enfim, a gente está muito feliz, né, por você fazer parte do nosso corpo docente. E eu particularmente. Então, assim, eu te agradeço muito. Muito. E, né, até a próxima. Até a próxima, eu estou às ordens. Quem quiser material, artigo, é só falar comigo, tá? Eu acho que tem meu e-mail. Não tem. Mas podem falar comigo lá no Instagram, por direct. E aí deixa o e-mail que eu mando os artigos que eu estava estudando esses dias também, para vocês começarem os estudos. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Beijão, Raia. Lari. Muito obrigada. Muito obrigada até a a todo próxima. mundo. E até a